Outra chance para você. Mensagem de Samuel Logan Bringle. Os que estavam perto disseram a Pedro: certamente tu também és um deles. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Mateus capítulo 26, versículos 73 e 74. Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ele disse-lhe novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele disse pela terceira vez: amas-me? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículos 15 a 17. Pedro jurou diante de seus companheiros que morreria com Jesus em vez de negá-lo. Em poucas horas, a oportunidade de fazê-lo se apresentou, mas o coração de Pedro falhou. Ele esqueceu seu voto e jogou fora para sempre esta chance incomparável de provar seu amor pelo Salvador. Quando o galo cantou e Jesus se virou e olhou para ele, Pedro se lembrou de seu voto quebrado e saiu e chorou amargamente. A mais terna tristeza pela maneira como ele havia tratado Jesus deve ter se misturado com o mais feroz arrependimento pela chance perdida para trazer aquelas lágrimas amargas. Oh, como seu amor deve tê-lo reprovado! Sua consciência o picou e o diabo o zombou. Não duvido que ele foi tentado a desistir de toda a esperança e dizer a si mesmo: não adianta eu tentar ser um cristão. Eu cometi um fracasso miserável. Eu não vou mais tentar. E repetidamente, de dia e de noite, na companhia de outros e quando sozinho, Pedro deve ter sido lembrado pelo diabo de sua chance perdida e dito que não adiantava mais tentar ser um cristão. E eu imagino que Pedro suspirou dentro de si mesmo e teria dado o mundo para que essa chance voltasse mais uma vez. Mas ela se foi, e se foi para sempre. Pedro amava Jesus. No entanto, e enquanto ele havia perdido essa chance, Jesus lhe deu outra. Uma chance muito simples, cotidiana, prática, nada como a surpreendente e esplêndida de morrer com o Filho de Deus na cruz, mas provavelmente de muito mais valor para o mundo e a causa de Cristo. Por todo o país onde Jesus esteve, havia, sem dúvida, muitos que acreditavam com uma fé trêmula nele. Eles precisavam ser fielmente alimentados com as verdades sobre Jesus e com aquelas que ele havia ensinado. Então Jesus chamou Pedro para si e lhe fez 3 vezes a pergunta penetrante: amas-me? Deve ter lembrado dolorosamente a mente de Pedro as 3 vezes em que ele havia negado Jesus. E em resposta à afirmação positiva de Pedro de que ele o amava, Jesus 3 vezes ordenou que ele alimentasse seus cordeiros e ovelhas. E então Jesus lhe assegurou que finalmente ele morreria em uma cruz, como ele provavelmente teria morrido se não tivesse negado seu Senhor. Suspeito que haja muitos Pedros entre os discípulos de Jesus hoje, muitos em nossas próprias fileiras, que em algum momento no passado, desde que começaram a seguir Jesus, juraram que fariam o que ele, por seu Espírito, por meio de suas consciências, lhes pediu para fazer. Juraram que morreriam por ele e o fizeram com sinceridade.
que, quando chegou o momento do teste, esqueceram seus votos, negaram Jesus por palavras ou atos e praticamente o deixaram para ser crucificado novamente e sozinho. Lembro-me de um momento assim em minha própria experiência anos atrás, antes de me juntar ao exército da salvação, mas depois que fui santificado. Não foi um pecado de comissão, mas de omissão. Uma falha em fazer o que eu sentia que o Senhor queria que eu fizesse. Foi algo incomum, mas não irracional. A sugestão de agir veio de repente, e me pareceu que todo o céu se curvava sobre mim para me abençoar se eu obedecesse. E o inferno bocejava para me engolir se eu não obedecesse. Eu não disse que não faria, mas me pareceu que eu simplesmente não podia e não o fiz. Oh, como fui humilhado e como chorei lágrimas amargas e implorei perdão e prometi a Deus que seria verdadeiro. Senti que Deus havia me dado uma chance que eu havia deixado escapar e que nunca mais voltaria, e que eu nunca poderia ser o homem poderoso de fé e obediência que eu poderia ter sido se tivesse sido verdadeiro. Então prometi a Deus que faria exatamente a mesma coisa, e fiz isso de novo, mas nenhuma bênção real veio a mim. E então Satanás se aproveitou de mim, e me provocou e me acusou através da minha consciência até que a vida se tornou um fardo intolerável para mim. E finalmente senti que tinha ofendido o Espírito Santo para sempre e que estava perdido. E então joguei fora meu escudo de fé, joguei fora minha confiança no amor de Jesus por mim, e por 28 dias sofri, me pareceu, as dores do inferno. Eu ainda orava, mas os céus eram como bronze para mim. Eu lia minha Bíblia, mas as promessas fugiam de mim, enquanto os mandamentos e ameaças eram como chamas de fogo e espadas de 2 gumes para minha consciência trêmula. Quando era noite, eu ansiava pelo dia. Quando era dia, eu ansiava pela noite. Eu ia às reuniões, mas nenhuma bênção vinha a mim. A maldição de Deus parecia me seguir, e ainda assim, através de tudo isso, eu vi que Deus é amor. Satanás me tentou a cometer pecado, a amaldiçoar a Deus e morrer como a esposa de Jó ordenou. Mas a misericórdia e a graça de Deus me seguiram e me capacitaram a dizer não e a dizer ao diabo que eu não pecaria e que, embora eu fosse para o inferno, eu iria para lá amando Jesus e buscando fazer com que outros confiassem e obedecessem a Ele, e que no inferno eu declararia que o sangue de Jesus poderia purificar de todo pecado. Eu pensei que estava condenado. Aquelas passagens terríveis das Escrituras em Hebreus 6 e 10 pareciam se encaixar no meu caso, e eu disse: perdi minha chance para sempre. Mas o amor de Deus é mais alto que o céu mais alto, mais profundo que o mar mais profundo. Em 28 dias, Ele me tirou daquele poço horrível e daquele barro lamacento com estas palavras: tenha certeza de que todos esses pensamentos que criam inquietação não procedem de Deus, que é o príncipe da paz, mas procedem do diabo, ou do amor próprio, ou da boa opinião que temos de nós mesmos. Rápido como o pensamento, eu entendi. Deus é o príncipe da paz. Seus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim esperado. Eu vi que não tinha amor próprio, nem boa opinião de mim mesmo, e ansiava por me livrar para sempre de mim mesmo. Então eu vi que o diabo estava me enganando, e instantaneamente foi como se um peixe-diabo soltasse seus longos braços de meu espírito e fugisse, me deixando livre. No sábado e domingo seguintes, eu vi cerca de 50 almas na forma do penitente para a salvação e santidade, e desde aquela hora
Deus me abençoou e me deu almas em todos os lugares. Ele me perguntou através daquelas palavras que ele falou a Pedro: Tu me amas? E quando, da plenitude do meu coração limpo, esvaziado de mim mesmo e purificado através de seu precioso sangue, eu disse: Sim, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele eternamente me ordenou alimentar seus cordeiros e ovelhas, isto é, viver o Evangelho tão plenamente em minha vida e pregá-lo tão plenamente em minhas palavras, que seu povo seja abençoado e confortado e encorajado a amar, servir e confiar nele de todo o coração. Esta é minha outra chance, e é sua, seja você quem for que o negou no passado. Não busque fazer algo grandioso, mas alimente os cordeiros e ovelhas de Deus, e ore e trabalhe pela salvação de todos os homens. Estude sua Bíblia, ore, converse frequentemente muito com Deus, e peça a Ele para lhe ensinar que, sempre que abrir sua boca, você possa dizer algo que abençoará alguém, algo que encorajará um irmão desanimado, fortalecerá um fraco, instruirá um ignorante, confortará um de mente fraca, advertirá um errante, iluminará um obscurecido e repreenderá um pecador. Observe, Pedro não deveria alimentar apenas os cordeiros, mas também as ovelhas. Devemos buscar salvar os pecadores e depois que eles forem salvos, depois que eles nascerem de novo, devemos alimentá-los. Devemos alimentar os jovens convertidos com essas promessas e instruções na palavra de Deus que os levarão à inteira santificação. Devemos mostrar a eles que esta é a vontade de Deus para eles e que Jesus abriu um caminho para eles no lugar santíssimo, conforme Hebreus capítulo 10. Devemos alertá-los para não voltarem para o Egito, não terem medo dos gigantes na terra prometida, nem fazerem nenhuma aliança profana com os amonitas no deserto. Eles devem sair e se separar. Eles devem ser santos. Este é o seu alto e feliz privilégio e seu dever solene, uma vez que foram redimidos, não com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Eles não devem desmaiar quando castigados e corrigidos pelo Senhor, nem se cansar de fazer o bem. Eles devem vigiar e orar, dar graças e se alegrar sempre. E eles não devem obter a bênção de um coração limpo pelo trabalho duro e apenas na hora da morte, mas pela fé simples em Jesus agora mesmo. Devemos alimentar as ovelhas, as santificadas, com a carne forte do Evangelho. Alimente um homem forte com pão branco e chá, e ele logo estará impróprio para o trabalho. Mas dê a ele um bom pão integral, manteiga e leite, e frutas e vegetais adequados, e quanto mais ele trabalhar, sendo as outras coisas iguais, melhor será sua saúde e força. O mesmo acontece com os cristãos. Alimente-os com o joio de piadas velhas e leituras bíblicas antigas do ano passado que perderam o poder em seu próprio coração, e você deixará as ovelhas famintas. Mas alimente-os com as coisas profundas da palavra de Deus, que revelam seu amor eterno, sua fidelidade, seu poder salvador, seu terno e minucioso cuidado, sua santidade brilhante, sua justiça exata, seu ódio ao pecado, sua piedade pelo pecador, sua simpatia pelos fracos e errantes, seus julgamentos eternos sobre os finalmente impenitentes e ímpios, e sua glória e bem-aventurança sem fim concedidas aos justos, e você os tornará tão fortes que um perseguirá 1000 e 2 farão 10.000 fugirem. Conheça Jesus, e você será capaz de alimentar seus cordeiros e ovelhas. Você os alimenta, o revelando a eles como ele é revelado pelo Pai através do Espírito na Bíblia. Ande com ele,
Fale com ele. Pesquise a Bíblia de joelhos, pedindo a ele para abrir seu entendimento como ele fez com os discípulos no caminho para Emaús, ensinando-lhe o que as Escrituras dizem sobre ele, e você terá outra chance de mostrar seu amor por ele e de abençoar seus semelhantes que os anjos bem poderiam cobiçar. Amém.